Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos estudar os mecanismos de transferência de calor. Então, esse primeiro vídeo vai ser a nossa primeira aula, e então, portanto, a parte 1 dessa aula, em que especificamente nós vamos estudar a difusão térmica ou a condução de calor. Bom, esse é o sumário desta aula. Então, nós vamos estudar três mecanismos de transporte, que é a condução de calor, a convecção de calor e a radiação térmica. Então, nesta parte 1, especificamente, nós vamos focar na condução de calor ou difusão térmica. Bom, a condução de calor, basicamente, para a gente definir o que significa esse mecanismo de transporte, então, a definição geral, a primeira parte da definição, ela é geral e vale para os três mecanismos de transporte, que é a transferência de energia na forma de calor, de partículas mais energéticas para partículas de menor energia. Então, como a gente comentou lá na nossa primeira aula, só existe transporte de energia se houver uma diferença de temperatura. Essa é a nossa força motriz. Então, portanto, essa diferença de temperatura ela é característica de todos os mecanismos de transporte. Então, o que vai caracterizar de fato a condução de calor? É a forma com que esse mecanismo, com que essa troca de energia acontece. Então, depende da forma da movimentação, né, do movimento que acontece. Então, a condução de calor ela vai acontecer quando eu tiver o movimento aleatório dos átomos, ou seja, os meus átomos eles não vão escoar em uma direção, por exemplo. Né? Então, é por isso que a gente diz que pode acontecer em sólidos ou fluidos, portanto, líquidos ou gases, que não se movimentam no sentido de um movimento organizado, no sentido de um escoamento. Eles podem se movimentar, porque quando a gente fala de gases, por exemplo, os gases não estão parados, né? Eles se movimentam, mas é um movimento aleatório desses átomos. Então, eles não estão submetidos a uma agitação ou a um escoamento. Tá? É uma atividade em nível microscópico ou menor ainda que microscópico, em nível molecular. Então, como que isso pode acontecer pensando nos estados da matéria? Né? Então, por exemplo, se eu tiver dois sólidos, né, essa troca vai acontecer quando eu colocar esses materiais com diferentes temperaturas, colocar esses materiais em contato, por exemplo. Né? Então, não tenho nenhum movimento ali e a troca térmica vai acontecer entre esses dois sólidos. Por exemplo, se você for lá e colocar a sua mão numa chaleira quente, encostar a sua mão na chaleira, você vai sentir essa troca de calor acontecendo. Né? E sua mão é sólida, a chaleira também. Então, a troca térmica acontece, mesmo você não vendo nenhum movimento, porque o movimento é microscópico, ou seja, o movimento é molecular. Então, no caso de sólidos, isso acontece a partir da vibração dos átomos que compõem os retículos, certo? Então, esses átomos vão vibrar, passando essa sua energia para os átomos que estão ao seu redor, que estão ao seu lado, na direção, sempre pensando, isso é muito importante, sempre na direção da menor temperatura. Então, o fluxo de energia, isso é bem importante da gente já começar a falar, ele sempre vai na direção da menor energia. Então, pensando em gases, por exemplo, como que acontece uma troca de energia em gases? Por exemplo, se eu tiver um gás confinado entre duas paredes. Então, esse gás ele não vai ter uma direção específica de escoamento. Quando ele está confinado entre duas paredes, ele vai ter o seu movimento aleatório. Então, esse movimento aleatório promove uma troca de energia e essa troca de energia ela acontece em nível molecular.
Portanto, é um movimento aleatório e não necessariamente em uma direção. Então, quando a gente fala de condução, a gente sempre pensa que a velocidade global do fluido, isso por causa de fluidos, né? Então, a velocidade global do fluido, ela é zero. O que é essa velocidade global? Ela não escoa, então esse fluido não está em escoamento. Então, desta forma, eu tenho um mecanismo de transferência de calor por condução. E falando de condução, a gente tem que definir uma lei que governa esse mecanismo de transferência de calor. Então, para os 3 mecanismos de transferência de calor, a gente tem uma lei governante. Tá? Ou seja, é a nossa base de cálculo para calcular as taxas de troca de calor, os fluxos de troca de calor. Em breve nós vamos definir taxa e fluxo. Não se preocupem ainda com isso. Tá? Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre essas leis. Então, são leis empíricas, né? Tanto que para a gente definir a lei de Fourier, nós vamos simular um experimento aqui agora e vamos chegar nessa lei que governa a condução de calor, que é a lei de Fourier. Pessoal, isso aqui é muito, muito, muito importante. Nós vamos falar da lei de Fourier e utilizar a lei de Fourier até o final do curso. Então, é bem importante entender a sua definição, é bem importante entender a sua utilização também. Né? Então, vamos começar pela definição. Para isso, então, nós vamos pensar que nós temos esse ambiente, conforme mostrado aqui nessa figura. Esse ambiente ele é dividido em 2 partes, de tamanho exatamente igual, e nós temos uma porta que liga esses 2 ambientes, certo? Então, o volume desses 2 ambientes são iguais, então eu tenho o ambiente 1 e o ambiente 2, certo? De mesmo volume. Tá? E essa porta que liga o ambiente 1 ao 2, essa porta tem uma área A. Tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós estamos em busca, o objetivo desse experimento é encontrar uma relação que vai fornecer uma quantidade de energia térmica que passa do ambiente 1 para o ambiente 2. Certo? Então, a gente quer achar uma relação, uma equaçãozinha, que nos forneça essa relação de troca de energia térmica, certo? Então, nós vamos começar a definir que um ΔQ é a quantidade de calor que passa de um ambiente para o outro, certo? Então, nós vamos achar relações para essa quantidade de calor que passa para um ambiente para o outro, que é o ΔQ, certo? Então, para a gente começar o nosso experimento 1, nós vamos inicialmente carregar esse ambiente 1 com uma determinada quantidade de moléculas de um determinado gás. E o ambiente 2 vai ser arejado de forma que não tenha nenhuma molécula desse gás específico. Não significa que tem vácuo, tá? Não é vácuo, tem outras moléculas, mas não essa molécula desse gás de interesse que nós estamos avaliando. Bom, então quando a gente fala dessas moléculas, cada molécula carrega consigo a sua energia, certo? Então quando a gente promove que no ambiente 1 eu tenho a quantidade máxima dessas moléculas e no ambiente 2 eu tenho a quantidade mínima dessas moléculas, eu tenho uma diferença de temperatura, visto que essas moléculas carregam consigo a sua energia, certo? Então esse é o início do nosso experimento. Tá? Então, no início, eu tenho uma diferença máxima no número de moléculas que existe nos 2 ambientes, certo?
Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir, começando o nosso experimento, nós vamos abrir esta porta de área A, certo? Por um determinado intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT1. Por exemplo, por 1 minuto. Vou abrir essa porta por 1 minuto, certo? Quando a gente abre a porta, o que vai acontecer? A gente sabe que moléculas vão sair do ambiente 1 até o ambiente 2, porque vão procurar alcançar o equilíbrio do número de moléculas entre os dois ambientes. Então, eu vou ter um número de moléculas ΔN que vão passar do ambiente 1 para o 2 nesse intervalo de tempo. Então, se eu deixar um ΔT1, ΔN1, que é o número de moléculas no intervalo de tempo 1, vai cruzar do ambiente 1 para o 2. Bom, se cada molécula carrega consigo a sua energia, então cada molécula que passou para o ambiente 2 vai carregar consigo a sua energia. Então, eu também vou ter um ΔQ1, que é a quantidade de energia térmica que vai passar do ambiente 1 para o 2, certo? Então, fechei a porta, deixei esse intervalo de tempo, fui lá, verifiquei o número de moléculas que passou, a quantidade de energia que passou também do ambiente 1 para o 2, guardei esses resultados. Vamos começar o experimento de novo do zero, lá do comecinho. Então, nós vamos arejar o ambiente 2, fazendo que tenha o número 0 mínimo de moléculas desse gás de interesse. Vamos injetar mais moléculas no ambiente 1, fazendo com que ele tenha o número máximo de moléculas desse gás. Então, voltamos lá para as nossas condições iniciais, certo? E vamos fazer esse experimento de novo. Vamos abrir a porta aqui que liga o ambiente 1 com 2, só que agora para um ΔT2. Se eu considerar que o ΔT2 é maior que o ΔT1, ou seja, a gente deixou lá do primeiro ΔT1 1 minuto, agora nós vamos deixar 2 minutos. O ΔT2 é maior que o ΔT1. Então, o que vai acontecer nessa segunda parte do experimento? Mais moléculas vão passar do ambiente 1 para o 2. Então, se eu estou deixando mais tempo, mais moléculas vão passar do ambiente 1 para o 2. Lembrando que nesse ΔT1 e esse ΔT2, esse ΔT não é suficiente para se atingir o equilíbrio, certo? Então, são condições de não equilíbrio, tá? Em 2 minutos não vai atingir o equilíbrio, certo? Então, se eu deixei mais tempo, mais moléculas vão passar do ambiente 1 para o 2, e, portanto, essas moléculas que carregam a sua energia, eu também vou ter mais energia passando do ambiente 1 para o 2, certo? Então, se o ΔT2 é maior que o ΔT1, o ΔQ2, que é a quantidade de energia térmica que passou do ambiente 1 para o 2, também vai ser maior do que o ΔQ1. Então, do experimento 2 vai ser maior do que o experimento 1, certo? Ou seja, qual é a primeira proporção que nós estamos encontrando aqui? Que o ΔQ é diretamente proporcional ao ΔT. Então, quanto maior o tempo em condições de não equilíbrio, né? Então, quanto maior o tempo, maior vai ser a quantidade de energia que passa de um ambiente para o outro. Certo? Então, essa é a nossa primeira proporcionalidade. Continuando o nosso experimento, pessoal, nós agora vamos avaliar a área, né? Então, lembra que na nossa condição inicial do experimento, nós tínhamos uma porta de área A que interligava os dois ambientes. Então, agora nós vamos colocar mais uma porta ou mais portas de área A interligando os dois ambientes, certo? E vamos voltar lá para a condição inicial do nosso experimento, ou seja, o ambiente 2 é arejado, não contém nenhuma molécula do gás de interesse. O ambiente 1 é injetado a quantidade máxima de moléculas desse gás.
Lembrando que essas moléculas contêm a sua energia, portanto, eu tenho uma diferença de energia, uma temperatura 1 no ambiente 1, uma temperatura 2 no ambiente 2, certo? Então, nesta condição inicial, agora nós vamos repetir o nosso primeiro experimento, fixando o tempo. Então, o nosso ΔT agora, ele vai ser 1 minuto para os dois próximos experimentos. Então, ΔT fixado. Então, para 1 minuto, eu vou abrir uma porta de área A e vou verificar o número de moléculas que passam do ambiente 1 para o 2 e, portanto, a quantidade de energia que essas moléculas carregaram do ambiente 1 para o 2, que é o meu ΔQ1, certo? Bom, iniciando o experimento de novo, ou seja, vamos arejar o ambiente 2, vamos injetar o número máximo de moléculas no ambiente 1, certo? Para a gente começar o experimento do zero novamente. Então, agora, no próximo experimento, nós vamos continuar fixando o tempo. Então, o ΔT, por exemplo, é 1 minuto. Só que agora nós vamos abrir duas portas de área A. Ou seja, eu estou aumentando a área. Então, 2A é maior que 1A, né? Duas portas de área A é maior do que uma porta com área A, certo? Então, se eu aumentei a área disponível para que as moléculas passem do ambiente um para o outro, o que vai acontecer? Mais moléculas vão conseguir passar do ambiente 1 para o 2, certo? Lembrando que esse ΔT e essas condições também não são condições para se atingir o equilíbrio, certo? Nesse tempo, nessa área, não se atinge o equilíbrio, tá? Entre o número de moléculas nos dois ambientes. Então, são condições de não equilíbrio. Então, se mais moléculas conseguem passar do ambiente 1 para o 2, o ΔQ2 vai ser maior que o ΔQ1, certo? Quando eu tenho uma área maior, ok? Então, se 2A é maior que 1A, o ΔQ2 vai ser maior que o ΔQ1. Ou seja, pessoal, nós chegamos na nossa segunda proporcionalidade de interesse, certo? Ou seja, o ΔQ, que é a quantidade de energia térmica que passa do ambiente 1 para o 2, ela é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior a quantidade de energia que passa do ambiente 1 para o 2. Bom, vamos iniciar o experimento novamente, lá da nossa condição inicial, certo? Número máximo de moléculas no ambiente 1, número mínimo de moléculas no ambiente 2, certo? Arejei o ambiente 2. Então, se a gente fixar o tempo e fixar a área agora e realizar o nosso experimento, tá? Abrir a porta por um determinado ΔT, perceba que essa nossa condição inicial, a diferença de moléculas que existe no ambiente 1 para o 2 é a diferença máxima, o número máximo de moléculas, certo? Ou se eu tenho um número máximo de diferença de moléculas do ambiente 1 para o 2, eu também tenho um ΔQ1 máximo, certo? Começando sempre o experimento do zero. Só que agora, se eu fizer o experimento novamente para um ΔT fixo, uma área fixa, só que sem começar o experimento do zero, então considerando que já um determinado número de moléculas já compõe o ambiente 2, ou seja, né, eu fiz uma vez o experimento, fechei a porta, agora vou, sem arejar o ambiente 1, sem injetar moléculas no ambiente 2, eu vou abrir essa porta pelo mesmo tempo da primeira parte do experimento, certo? Ou seja, a minha diferença do número de moléculas no experimento 2, ela é menor do que a diferença do número de moléculas no ambiente 1, certo? Se existe essa diferença no número de moléculas, o ΔQ2, que é a quantidade de energia que essas moléculas carregam de um ambiente para o outro, então o ΔQ2 vai ser menor que o ΔQ1,
Q1. Concorda? Certo? Então, considerando, lembrando que eu estou ainda em condições de não equilíbrio. Claro, pessoal, que se eu deixar esta porta aberta livremente, sem contar intervalo de tempo, eu vou atingir o equilíbrio e o ΔQ do equilíbrio é nulo, né? Ele é zero, porque depois que atingiu o equilíbrio eu não tenho mais troca térmica. O meu ΔQ, ele está calculando, medindo a energia em trânsito, em movimento, que sai do ambiente 1 para o 2, certo? Então, o que a gente percebeu? Quanto maior a diferença no número de moléculas entre os dois ambientes, certo? Mais moléculas passam do ambiente 1 para o 2, certo? E carregam consigo a sua energia. Então, pessoal, como há essa diferença de ΔQ, vai ocorrer diferença na temperatura, certo? Então, o número de moléculas no experimento 1, que partiu lá do inicial, da diferença máxima do número de moléculas, também tinha uma diferença máxima de temperatura, porque essas moléculas carregam consigo a sua energia, certo? E no experimento 2, eu já tinha moléculas no ambiente 2. Então, se eu fizer a diferença de temperatura entre o ambiente 1 e o ambiente 2, o que vai acontecer? Ele vai ser menor no segundo experimento. A diferença de temperatura entre os dois ambientes vai ser menor na segunda parte. Ou seja, o meu ΔQ, que calcula, que mede essa energia em trânsito, ela também é diretamente proporcional à diferença de temperatura que existe entre o ambiente 1 e o ambiente 2. Então, lembrando que T1 é a temperatura do ambiente 1 e T2 é a temperatura do ambiente 2. Então, nós percebemos que quanto maior esta diferença de temperatura, maior vai ser a energia em trânsito, a quantidade de energia que vai passar de um ambiente para o outro, certo? Então, essa é a nossa próxima proporcionalidade. Então, nós já vimos que o ΔQ é diretamente proporcional ao tempo, diretamente proporcional à área e diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os dois ambientes. A nossa última proporcionalidade, então, pessoal, vai ser o deslocamento, a quantidade de deslocamento que essa molécula vai percorrer. Então, agora, ao invés dos nossos ambientes estarem ligados só por uma porta, ou seja, a molécula só tem que passar pela porta para passar do ambiente 1 para o 2, nós vamos colocar aqui um corredor entre esses dois ambientes. Então, a molécula, para sair do ambiente 1 e chegar no ambiente 2, ele vai ter que percorrer esse corredor, e esse corredor vai ter uma distância ΔX. Certo? Então, nós vamos fazer mais 2 experimentos, começando do zero, lá da condição inicial, arejando o ambiente 2, injetando o número máximo de moléculas no ambiente 1, ok? E vamos fixar o tempo, vamos fixar a área e vamos variar esse ΔX. Então, no experimento 1, eu vou dizer que esse ΔX é igual a zero. Ou seja, simula o nosso primeiro experimento, como se só tivesse uma porta de área A. Então, se esse ΔX é igual a zero, mais moléculas, um determinado número de moléculas vai passar do ambiente 1 para o 2, carregando a sua energia. Vou ter um ΔN1, carregando sua energia, portanto, um ΔQ1. Agora, zerando, voltando à condição inicial do experimento, ou seja, arejando o ambiente 2, injetando moléculas desse determinado gás de interesse e ligando esses dois ambientes por um corredor de distância ΔX maior que zero. Por exemplo, 10 centímetros, certo? Então, é maior que a condição inicial. Então, agora a molécula, para sair do ambiente 1 para o 2, vai ter que percorrer essa distância. Então, eu vou fixar o tempo, vou abrir essa porta para o mesmo intervalo de tempo que eu deixei lá no primeiro experimento.
e vou avaliar o número de moléculas que saiu do ambiente 1 para o 2 e, portanto, avaliar a energia. Pessoal, o que acontece qual é a diferença entre os dois experimentos que a gente acabou de fazer? Bom, como eu fixei o tempo, então quando eu tenho um ΔX maior, quando eu tenho um corredor para essa molécula percorrer, ou seja, a molécula vai demorar mais tempo para sair do ambiente 1 e chegar no ambiente 2, porque ela vai ter que percorrer uma distância, certo? Ou seja, se por um determinado tempo a quantidade de moléculas que sai do ambiente 1 para o 2, ela é maior quando o ΔX é igual a zero do que quando o ΔX é maior que zero, certo? Em função do tempo que a molécula leva para percorrer essa distância, ΔX. Então, pessoal, aqui a gente consegue identificar a nossa quarta proporcionalidade, ou seja, o ΔQ2, a quantidade de energia carregada pela molécula do ambiente 1 para o 2 no experimento 2, ela é menor do que a quantidade de energia carregada do experimento do ambiente 1 para o 2 no experimento 1. Então, ΔQ2 é menor que ΔQ1 para o mesmo intervalo de tempo, certo? Então, a nossa última proporcionalidade, nós observamos que ΔQ é inversamente proporcional ao ΔX, certo? Então, relembrando as nossas proporcionalidades, ΔQ, nós observamos que esse ΔQ vai ser calculado em função do ΔT, da área, da diferença de temperatura e do ΔX, da distância, certo? De que forma que isso acontece? Então, ΔQ, esse símbolo que está aqui, ele significa proporcional, é o símbolo de proporcional, então ΔQ é proporcional, diretamente proporcional ao tempo, diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional ao ΔX, certo? Isso foi o que nós identificamos nos experimentos que a gente simulou. Agora, pessoal, se o meu objetivo, agora eu quero, lembra lá do nosso objetivo do experimento é encontrar uma relação que nos permita calcular essa energia em trânsito, certo? Então, pessoal, para eu substituir esse símbolo de proporcional por um símbolo de igualdade na matemática, lá no cálculo, o que a gente tem que fazer? Adicionar uma constante. Então, nós mantivemos as nossas proporcionalidades aqui, substituímos o nosso símbolo de proporcional pela igualdade e adicionamos uma constante K. Então, ΔQ é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, conforme está descrito aqui. Então, é o K vezes ΔT vezes A vezes a diferença de temperatura dividido por ΔX. Então, o nosso K é a nossa constante de proporcionalidade. Depois, essa constante vai ter um significado físico muito importante, que a gente vai falar sobre ela, tá? Mas, por enquanto, ela é nossa constante de proporcionalidade. Vamos manter assim. Pessoal, se o meu objetivo for calcular taxa de transferência de calor, vocês lembram qual é a definição de taxa? Taxa de qualquer coisa? Então, taxa de bolinha. Taxa de bolinha é a quantidade de bolinha dividido por tempo. Então, taxa de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo, certo? Então, sempre que a gente falar sobre taxa, vai ser qualquer coisa, um delta qualquer, dividido pelo ΔT, dividido pelo tempo. Taxa de calor é calor por tempo, certo?
Então, para calcularmos taxa de transferência de calor, o que nós vamos fazer? Pegando a nossa relação que nós tínhamos anteriormente, então eu vou passar o ΔT dividindo. Então, vai ficar ΔQ dividido por ΔT igual a K vezes a área ΔT por ΔX. Então, esse ΔT aqui, ó, lembra que esse ΔT maiúsculo é a diferença de temperatura, era o nosso T1 menos o T2, certo? Essa taxa de transferência de calor, pessoal, nós vamos chamá-la de Q minúsculo, tá? Então, eu substituí o ΔQzão pelo ΔT pelo Q minúsculo. Isso é a nossa taxa de transferência de calor. Nós vamos usar essa simbologia até o final do curso. Então, taxa de transferência de calor é K vezes a área ΔT por ΔX. Pessoal, se eu aplicar a hipótese do contínuo, lembra lá o que é a hipótese do contínuo? Eu vou aplicar o limite nesta equação, certo? Então, se eu aplicar aqui o limite quando ΔX tende a zero, certo? Até eu chegar, então, o ΔX tende a zero, porque ele é uma dimensão tão pequenininha, que eu considero que naquela dimensão tão pequenininha, aquela minha superfície, aquele meu ambiente é contínuo, tá? Isso significa aplicar a hipótese do contínuo. Então, se eu aplicar o limite nessa equação, eu tenho ΔT por ΔX. Se eu estou aplicando o limite quando o ΔX tende a zero, isso é basicamente a definição de derivada. Eu transformo esse delta numa derivada. Então, a taxa de transferência de calor é K vezes a área dt dx, certo? Lembrando que T maiúsculo é temperatura, T minúsculo é tempo, tá? E a pergunta que eu faço é, bom, chegamos numa equação, certo? A pergunta que se faz agora é, essa equação satisfaz fisicamente o nosso problema? O que vocês acham? Bom, para isso vamos avaliar esta figura. Então, esse carinha aí que eu apresento para vocês é o Fourier, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma parede, tá? De espessura ΔX, certo? Coloquei aqui do lado esquerdo o meu eixo coordenado crescente nessa posição. Então, aqui do lado esquerdo, a minha parede tem uma temperatura 1, do lado direito, uma temperatura T2, ou seja, eu tenho uma diferença de temperatura, então eu vou ter uma troca térmica, certo? Essa troca térmica, ou seja, quem tem mais energia vai fornecer calor para quem tem menos energia, certo? Para que essa temperatura T2 aumente, a temperatura T1 vai diminuir um pouquinho e eu chegue no equilíbrio, certo? Então, a maior temperatura vai fornecer energia para a menor temperatura. Então, percebam que o fluxo térmico, vamos lá agora o que é fluxo, nós falamos de taxa, né? Fluxo de qualquer coisa, eu vou colocar fluxo de B, vai ser esse B por área por tempo. Enquanto taxa de B era B por tempo, certo? Então, falando do fluxo, o fluxo de energia, pessoal, que é esse Q, duas linhas aqui. Então, geralmente nos nossos livros, né, quando a gente tem qualquer variável com essas duas linhas, significa que ela é a função de uma área, né? Quando tem três linhas, significa que é a função do volume. Então, por isso que a gente vai usar essa simbologia. Fluxo de calor vai ser esse Q com essas duas linhas em cima. Então, o fluxo de calor ele vai ser transferido, o fluxo é vetorial, certo? Então, a transferência de calor eu vou ter um vetor aqui, e esse vetor ele vai ser crescente na direção da menor temperatura. Então, por isso que lá na nossa equação do slide anterior,
eu pergunto, será que aquela equação satisfaz fisicamente o nosso problema? Pensando nisso, então eu vou escrever a nossa equação aqui. Então, nós tínhamos lá a nossa taxa de transferência de calor, era K vezes a área dt, correto? Bom, se eu quero fluxo, eu vou passar essa área dividindo, porque fluxo é a taxa pela área, certo? Então, o fluxo é a taxa pela área, que é igual a K dt, certo? Então, essa é a equação que a gente tem para o fluxo. Então, se a gente avaliar esta equação, quando a gente fala de ΔT, que a gente tinha antes de aplicar a hipótese do contínuo, então, ΔT, como na física, se vocês lembrarem de ΔS, que era a distância, ΔS, ΔV, era sempre S2 menos S1, certo? Então, ΔT, T2 menos T1, T final menos T inicial. Essa é a definição de delta. Se eu fizer isso aqui, o meu ΔT for T2 menos T1, tá errado. Eu estou dizendo que a minha energia está indo na direção da menor para a maior temperatura. E não é isso que acontece fisicamente. Fisicamente, o calor vai sair das condições mais energéticas para as condições menos energéticas. Então, por que esta equação aqui não satisfaz fisicamente o nosso problema? Devido à direção do fluxo. Então, para que essa equação possa satisfazer fisicamente o nosso problema, o que eu vou ter que fazer aqui? Adicionar um sinalzinho de menos aqui na frente, certo? Então, deixa eu apagar aqui para passar a nossa próxima equação. Então, pessoal, a nossa taxa de transferência de calor, para satisfazer fisicamente, estou escrevendo em termos de taxa, vai ser menos K vezes a área dt dx, e o fluxo, que é a taxa pela área, vai ser menos K dt dx, certo? Em que, então, o nosso Q, definindo as variáveis, é a taxa de transferência de calor, que é dada em watt. Por que é dada em watt? Porque o watt é joule, que é energia, por tempo, que é segundo, certo? Então, é a unidade de taxa. Taxa de energia é energia por tempo. Energia joule, tempo, segundo, certo? Então, é a principal unidade no sistema internacional para a gente trabalhar com taxa de transferência de calor. Que também é conhecido como potência, né? Você pode usar como potência também. Fluxo de transferência de calor, então, vai ser watt por metro quadrado, que é a taxa por área. TT dx é o gradiente de temperatura na direção x, pode ser Kelvin por metro ou grau Celsius por metro. Esse K, que é a nossa constante de proporcionalidade, ela não vai ser simplesmente uma constante aleatória que está ali. Ela é a condutividade térmica. Nós vamos falar sobre ela, na verdade, ela é uma propriedade dos materiais, que vai influenciar nessa troca de calor. Né? Já falamos mais sobre ela. E a área, então, A é a área normal, por exemplo, aqui a área da parede, né? A direção do fluxo de calor, em que ocorre a transferência de calor. Então, essa flecha rosa indica o fluxo de calor, a área proporcional é a própria área aqui da parede. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a condutividade e a difusividade térmica. Então, primeiro começando pela condutividade térmica, que é aquele casinho que apareceu na nossa lei de Fourier,
que inicialmente apareceu como uma constante de proporcionalidade, mas ele tem um significado físico. Então, o que significa a condutividade térmica? Primeiro, é importante que nós saibamos que é uma propriedade do material. Então, cada material vai ter um valor de condutividade térmica. Então, coloquei uma tabelinha aqui do lado direito, com vários materiais e os seus valores de condutividade térmica. A unidade da condutividade térmica, que é watt por metro, grau Celsius ou Kelvin, né? Vai depender aí das unidades que a gente está trabalhando, vem da lei de Fourier, né? Se é só a gente trabalhar a lei de Fourier, a análise dimensional da lei de Fourier. Então, é uma propriedade do material que mede a capacidade que esse material tem para conduzir o calor, certo? Então, por exemplo, se eu pegar uma panela que tem o cabo de alumínio, né, uma panela que está quente, que tem o cabo de alumínio, e uma outra panela que tem o cabo de madeira. Então, se eu olhar aqui na tabelinha os valores da condutividade térmica, eu estou vendo que o alumínio tem uma condutividade térmica muito maior que a madeira. Ou seja, o alumínio vai transferir calor muito mais, vai conduzir o calor muito mais do que a madeira, certo? Então a gente sabe que os metais vão transferir calor, são bons condutores de calor, certo? Por quê? Devido a essa propriedade, condutividade térmica, certo? Então, um elevado valor de condutividade térmica indica que esse material é um bom condutor de calor. E um baixo valor da condutividade térmica indica que esse material ele é isolante, certo? Então, nos projetos de isolamento, né, quando se faz o cabo de uma panela, se coloca de madeira ou silicone, pensando na condutividade térmica, então pensando no material mais isolante, certo? Ou se você desejar que o material tenha uma boa condução de calor, então você vai pensar num metálico, um material mais metálico, né? Já que o seu objetivo é aumentar a taxa de troca térmica, certo? Então, a condutividade térmica é uma propriedade do material que mede a capacidade desse material transferir, conduzir o calor. Agora, a difusividade térmica, que é esse alfa, né? Ele já representa quão rápido o calor vai ser conduzido num determinado material, certo? Não mais a capacidade. Claro que a difusividade térmica vai depender da capacidade desse material tem de transferir calor, mas ele vai me dizer quão rápido esse material pode transferir, conduzir o calor. Então, a difusividade térmica vai ser o K, a condutividade térmica, dividido pela massa específica do material, vezes sua capacidade calorífica, certo? E é dada em comprimento, a dimensão é comprimento ao quadrado por tempo. Então, o importante da gente falar sobre difusividade térmica, pessoal, é que a difusividade térmica, ela é semelhante à difusividade de quantidade de movimento que vocês viram lá em Fenômenos 1. Então, lá para calcular a tensão de cisalhamento, você levava em consideração a viscosidade, né? Mas você tinha a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Qual é a dimensão, a unidade da viscosidade cinemática, se você relembrar? É comprimento ao quadrado por tempo. Ou seja, a viscosidade cinemática, ela é a difusividade de quantidade de movimento. Enquanto que o meu alfa aqui, que é K por ρCp, é a difusividade térmica. E lá em Fenômenos 3, vocês vão ver a difusividade mássica, que é também uma variável que tem a dimensão comprimento ao quadrado por tempo.
Então, os fenômenos conversam entre si e tanto a quantidade de movimento, o calor e a massa têm as suas difusividades, certo? Então, a difusividade térmica é isso, vai dizer quão rápido o calor vai ser transferido. Então, se eu tenho um material que ele tem uma boa condutividade térmica, ou se ele tem uma capacidade calorífica baixa, obviamente ele vai transferir o calor, conduzir o calor muito rápido, certo? Ou seja, ele vai ter um elevado valor de difusividade térmica. E o contrário, se eu tenho o material mais isolante, tem uma condutividade térmica mais baixa, ou ele tem uma alta capacidade calorífica, o que vai acontecer? Esse material ele absorve mais o calor e uma pequena quantidade desse calor vai ser passado adiante, certo? Por isso que ele tem uma baixa difusividade térmica. Ele tem mais capacidade de absorver o calor do que de transferir o calor, certo? Então, essa é a diferença entre condutividade térmica e difusividade térmica. Condutividade térmica é propriedade do material. Difusividade térmica não é propriedade dos materiais, depende de uma propriedade, que é o K, mas ele não é propriedade dos materiais, certo? Ele vai me dizer aí quão rápido o calor vai ser conduzido, e se esse material ele tem a capacidade mais de absorver ou de conduzir o calor, certo, pessoal? Então, eu deixo esse exemplo para vocês tentarem resolver, aí já aplicando a lei de Fourier, que nós definimos nesta aula, e em seguida nós resolveremos esse exercício juntos ou gravaremos a solução desse exercício. Até mais!